Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. No programa de hoje, nós vamos fazer menção a uma campanha, que é o Junho Laranja. Faz o alerta principalmente ao combate à anemia, à leucemia e também estimula a doação de sangue e de medula óssea. Para debater sobre esse assunto, já está ao meu lado a médica hematologista aqui de Erechim, a doutora Carolina Fuzilato Molin. E aí ela vai nos explicar um pouco mais sobre esses problemas, mas principalmente a anemia, que vai ser o foco da nossa entrevista. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, como que você observa a importância de campanhas como essa do Junho Laranja, assim como cada mês faz relação a uma doença, a um problema de saúde, os impactos que geram na sociedade, né? Já que o objetivo é mesmo chamar a atenção da sociedade. Isso, cada mês tem uma cor que representa e chama atenção justamente pelos temas. A existência, primeiro, dessas doenças, os sintomas dela e a importância para o autocuidado, né? O autocuidado, sempre a qualidade de vida. Eu acho que ao colocar cada mês uma cor, chama atenção de todos os espectadores, assim, para o que está acontecendo com o nosso corpo e, assim, buscar ajuda, auxílio. Com certeza. Bom, doutora, no que se refere então à anemia, é uma doença caracterizada pela carência de hemoglobina no sangue, certo? E isso pode estar relacionada a diversos fatores. Quais seriam os principais, os mais comuns? Então, os fatores que estão relacionados principalmente à anemia. A anemia é um sintoma, né, em que leva a cansaço, fraqueza, e isso pode ser fatores hereditários, pode ser fatores carenciais, principalmente nutricionais da nossa alimentação, e também pode ser consequência de outras doenças no nosso organismo. Todos podem levar a uma deficiência da nutrição dos nossos órgãos e levando a uma anemia. Certo. Bom, e no que se refere aos sintomas, geralmente eles são comuns, digamos, ou eles variam conforme faixa etária, conforme se é homem, se é mulher? Tem alguma diferença nesse sentido? Tem. Os sintomas também têm várias intensidades, né? Então, anemias leves podem passar desapercebidas, às vezes uma alteração apenas no exame de sangue, tá? Agora, as anemias podem ser mais intensas, necessitando até de internação, hospitalização, tá? Os sintomas variam principalmente, né, de palidez, cansaço, fraqueza, inapetência, tonturas, quedas. No idoso, como é um paciente geralmente que já tem outras comorbidades, outras doenças, os sintomas já são mais intensificados. Em pacientes mais jovens, sabe, geralmente eles toleram mais níveis de anemia. Certo. Também podem afetar os bebês. E isso é um problema que pode ser identificado cedo. Pode ser identificado cedo, sabe? Já no teste do pezinho tem, inclusive, um critério que é para a gente descobrir se tem alguma anemia hereditária, sabe? Que seria, no caso, a anemia falciforme, as talassemias. A gente já consegue ver no primeiro mês de vida se o paciente já apresenta essa alteração, sabe? Mas quando a criança, como ela não vai se comunicar, ela geralmente redução das mamadas, não ganho de peso, todos são sintomas que podem nos levar à anemia, não necessariamente uma palidez, uma fraqueza. Então, vale esse cuidado mesmo, né? E, principalmente, na fase adulta, doutora, né? Quer dizer, além da questão desses sintomas, mas como que a pessoa pode ficar ainda mais atenta para procurar tratamento o quanto antes? Quer dizer, vale esse cuidado mesmo, né, para fazer um diagnóstico precoce também. Caso contrário, pode ter outras implicações, certo? Sim, com certeza. Como a anemia pode ser um sintoma de outras doenças, às vezes aquela caminhada que antes era de 2 quadras, agora é de 1 quadra, de meia quadra, pode ser sintoma de outra doença, sabe? E no exame a gente só vê uma anemia, mas a gente vai descobrindo que por trás existe outra patologia, né? Ao longo da nossa vida, também a gente vai apresentando a própria idade, a gestação, a lactação também são outros fatores que vão levando a ter mais anemia ou não, sabe? A demanda do nosso organismo, o crescimento em si gasta muito mais nutrientes e isso vai levando a quadros de anemia.
Caso não foi feito o diagnóstico precoce dessa deficiência de, por exemplo, de ferro e tudo mais, a tendência é cada vez os sintomas da anemia se agravarem, tá? Como cansaço excessivo, tonturas e a necessidade, muitas vezes, de transfusão de sangue, sabe? Então, a hospitalização, a transfusão seriam medidas em que a gente poderia evitar, na verdade, desde que identificado antes a causa da anemia, porque o mais importante é sempre descobrir a etiologia, o que levou o paciente a ter essa anemia, sabe? No caso, por exemplo, da mulher que está perdendo bastante sangue, será que a gente não tem que melhorar o aporte nutricional dela? Será que a gente não tem que melhorar esse ciclo menstrual, reduzir esse sangramento, sabe? É nesse sentido. Muito bem. Bom, você falou da questão também da gestação, né, da lactação, dos idosos nos primeiros anos de vida. Quer dizer, são momentos diferentes, mas que exigem esse cuidado. No caso da mulher especificamente, doutora, eu gostaria que você explicasse direitinho, porque nem todo mundo sabe, mas ela tem uma certa predisposição maior, isso do que em relação aos homens? Isso. A principal anemia que existe é a anemia carencial por deficiência de ferro. Porque para a gente produzir a hemácia, necessita do ferro, tá? O ferro, ele é um elemento que a gente está na nossa alimentação, todos os alimentos contêm praticamente ferro. Porém, ao longo da vida, quando esse ferro é perdido, há sintomas mais de anemia. E o jeito que a gente perde esse ferro seria por sangramento. E nós, mulheres, na adolescência, temos uma fase do ciclo menstrual, que é a menstruação. Então, todo mês a gente tem um sangramento. Esse sangramento, quando ele é um pouquinho mais intenso, ou até ele é dentro da normalidade, mas a nossa alimentação é precária ou não tão rica em alimentos que contêm ferro, a mulher geralmente fica muito mais suscetível a ter sintomas de fraqueza, cansaço, perda de cabelo, unhas, sabe? Por isso também uma dificuldade às vezes está na própria doação de sangue, né? O homem vai lá, na maioria das vezes ele consegue passar. A gente já pelo teste do dedinho essa vez não dá, sabe? É por causa que a gente perde muita massa vermelha, muito ferro, sabe? Ao longo do mês, sabe? É por isso. Doutora, em relação aos tratamentos, né, feito o diagnóstico, descoberto o princípio de tudo, né, o que causou, como que funciona as medidas aí de tratamento? Então, quando a gente tem uma anemia carencial, que, por exemplo, por ferro, outras vitaminas também muito importantes são a deficiência de B12, ácido fólico, né? O importante é ver o que está de errado. O paciente não está se alimentando direito, o paciente tem uma dieta restrita, por exemplo, um vegano, um vegetariano, aí o paciente tem uma intolerância à lactose, que não está deixando absorver o ferro. Então, identificando a causa e melhorando a dieta dele. Por isso, vale sempre uma orientação nutricional, é bem importante. Outra, será que ele está perdendo muito ferro? Essa perda, será que é uma coisa normal? Por exemplo, a menstruação, que está um pouco em excesso? Ou já é um paciente mais idoso que está desenvolvendo um emagrecimento, uma perda de ferro pelas fezes? Isso já seria sinais de doenças mais graves, sabe? Identificando a causa, a gente consegue estipular o tratamento, desde que comprimidos orais para suplementar, como, às vezes, medicamentos parenterais, que seria endovenosa, sabe, para suplementar de uma forma mais rápida, tá? E até identificando outras doenças, por exemplo, doenças autoimunes, doenças de pacientes que têm insuficiência renal, pacientes diabéticos, são também outras causas de anemia que o tratamento seria tratar essas doenças, sabe? Ao tratar essas doenças, a anemia se resolve. Muito bem. Bom, doutora Carolina, e alimentação? A gente vem falando com muita frequência aqui no nosso programa da importância que ela tem, e na anemia ela está diretamente ligada a isso. Quer dizer, o que principalmente as pessoas podem observar, tanto no sentido da prevenção, como as que já estão aí no processo de tratar a anemia para melhorar mesmo esse quadro? Sim, então, para a gente produzir sangue, é importante muito o uso do ácido fólico, da vitamina B12 e do ferro. Esses são alimentos essenciais nos nossos verdes. Então, tudo que for verde, principalmente verde escuro, que é nossas saladas, na verdade, sejam cozidas ou cruas, é essencial, tá?
Podemos suplementar também via oral, com suplementos, né, vitamínicos, não tem problema. Mas eu sempre sou de nós ir na feira, né? Eu acho que nós temos que ter mais feiras, mais mercados do que farmácia, sabe? Então, o que a gente coloca no nosso prato é o essencial, tá? Além disso, a proteína animal, ela é muito importante, tá? O ferro da origem animal, ele é melhor absorvido pelo nosso organismo, tá? E lembrando que a gente precisa sempre do meio ácido para absorver isso. Então, bastante cítricos, sabe? Laranja, limão, bergamota. Aproveitar esse período do inverno, né? Isso que é aí. riquíssimo, principalmente aqui na nossa região. Que é rico e melhora, sabe? Não é só da anemia, sabe? É outros fatores também de ter uma alimentação mais saudável, que a gente vai ter menos cansaço, noites melhores de sono, mais disposição, sabe? Então, acho que a alimentação, ela é essencial, tá? O que a gente observa muitas vezes é pacientes que têm uma alimentação adequada, sabe? Tem uma atividade, exercícios, tudo adequado, mas mesmo assim essas vitaminas não sustentam no organismo. Então, sempre vale a pena investigar. Será que não é uma má absorção? Será que não é uma perda? Será que não existem outras doenças que estão interferindo, sabe? O que a gente vê, assim, o excesso de suplementação, às vezes, sem muito benefício. Então, eu acho que sempre é importante tentar identificar a causa. Sem sombra de dúvida. Buscar né, auxílio com especialista é fundamental para esclarecer qualquer dúvida e tratar direitinho. Bom, doutora, no caso das pessoas, só para a gente já ir para o encerramento, que tem uma anemia de origem genética, né, uma questão mais crônica, talvez também, como que elas podem ficar atentas? Porque, por exemplo, eu tenho na minha família, quer dizer, eu possivelmente terei, como que elas devem acompanhar para ter mais segurança? Isso. A anemia hereditária, existem vários tipos, tá? E ela geralmente vem de uma herança genética. Então, essa história do meu pai, do meu avô, do meu primo, provavelmente tu pode ter também, ser portador ou ter realmente uma anemia de origem hereditária, tá? Esses pacientes necessitam de acompanhamento, não necessariamente de tratamento, tá? Por quê? Porque é meio que seria o normal deles, o fisiológico é eles viverem com um grau de anemia, tá? Porém, esses pacientes, ao longo da vida, eles podem ter outros problemas. Por exemplo, uma mulher pode gestar, pode amamentar, um homem pode necessitar de uma cirurgia, ter uma intolerância à lactose. Então, em períodos que o nosso organismo precisa de maior demanda, esses pacientes se tornam mais sintomáticos. Então, é uma anemia crônica, mas ela pode ter períodos de agudização. Por isso, o importante é acompanhamento, não necessariamente tratamento. Certo, muito bem. Então, é importante mesmo observar todos esses fatores e se cuidar, né? Para a gente oficialmente encerrar, eu só gostaria que você deixasse uma mensagem, aproveitando que nós estamos falando sobre a questão toda relacionada à anemia e também doenças, problemas voltados ao sangue, né? E nós temos o dia 14 de junho, que é o dia do doador de sangue, para você deixar aí um recadinho para todas as pessoas, sabendo da importância que tem, né? Principalmente as pessoas aí que já passaram por algum tipo de problema e precisaram de sangue, sabem o quanto ele é essencial. Então, ajudar é sempre muito bom, né, doutora? Isso aí. Então, a primeira coisa sempre é a prevenção, né? Então, acho prevenir, sabe, buscar conhecer o nosso corpo, conhecer como o nosso corpo age e qualquer alteração, sempre buscar num exame, conversar com o médico, com um profissional para tentar identificar a causa e reparar. Porém, há doenças ou quadros assim ao longo da nossa vida que a gente vai precisar, realmente não vai ser só uma vitamina que vai ajustar esse quadro grave, vai precisar de transfusão, tá? Então, eu gostaria que todo mundo doasse sangue, tá? Que seria muito importante, tá? Dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador, tá? Porque o sangue salva vidas mesmo, tá? E cada doador, quando a gente vai doar um sangue total, a gente pode salvar 4 vidas. Não é só sangue que a gente pega, tem outros elementos, outros hemocomponentes que também auxiliam muito na qualidade de vida dessas pessoas. Obrigada. Fica a dica, então, o recado para todo mundo. Doutora Carolina, muito obrigada novamente por estar aqui no Equilibre-se e até uma próxima oportunidade. Obrigada.
E desse modo nós encerramos o nosso programa de hoje. Desejo a todos um excelente fim de semana. Lembrando que você pode conferir esse e outros programas aqui diretamente na página do Jornal e TV Bom Dia. Boa noite!